Os SUVs se tornaram os carros mais desejados do Brasil e a categoria de SUVs subcompactos trouxe a acessibilidade para esse segmento tão desejado. E aí quando você soma a palavra SUV com cupê, você tem Fiat Fastback e Volkswagen Nivus, os dois únicos SUVs subcompactos cupês à venda no Brasil e desenvolvidos localmente. Mas qual dos dois é melhor? Hoje a gente descobre se o Fastback ou o Nivus devem figurar na sua garagem. E se você já está pronto para fazer negócio em um, acesse seminovos.localiza.com e confira o estoque mais amplo e mais completo do Brasil. Tem esses dois modelos e muito mais. Lembra que antigamente tinha uns hatches aventureiros, como por exemplo o Volkswagen CrossFox, ou até peruas aventureiras como o Fiat Palio Adventure? Esses carros evoluíram e se tornaram os SUVs subcompactos. E por que eles levam esse nome, mesmo às vezes tendo medidas de SUVs compactos? É porque eles são derivados diretamente de um hatch compacto. Então você percebe, por exemplo, no Nivus e no Fastback, as portas são exatamente as mesmas de hatches compactos, como por exemplo o Argo, no caso do Fastback, e o Polo, no caso do Nivus. Toda a estrutura desses carros é semelhante, só que o que muda principalmente é o visual da dianteira e especialmente a traseira, porque no caso esses daqui são SUVs cupês. O Fastback nasceu a partir do Argo e do Cronos e tem muitas semelhanças com esses modelos, como por exemplo o para-brisa é igual, as portas são iguais, a estrutura e plataforma também toda igual. Tanto que a traseira do Fastback é um pouco desproporcional porque a Fiat usou o mesmo subframe traseiro do Cronos, que é um sedã. Já no caso do Nivus, ele é derivado direto do Polo e tem o mesmo entre-eixos do Polo, não o entre-eixos alongado que tem, por exemplo, no Virtus, mas o Virtus agora roubou o farol do Nivus, então houve uma troca de farol entre eles. Mas todas as chapas externas, exceto portas, são diferentes entre o Polo e o Nivus, e a traseira principalmente é o grande ponto de mudança. Eu quero saber de vocês lá nos comentários, antes da gente continuar explorando esses carros, qual você acha mais bonito, o Nivus ou o Fastback? Eu acho Nivus, mas eu quero saber a sua opinião. O Fastback tem um visual bem elegante com um capô alto e vincos fortes aqui. Além disso, você tem essa grade frontal com elementos em 3D e a parte inferior um pouco mais quadrada. Na reestilização, esses dois pontos mudaram. O farol é full LED e ele tem essa pestana aqui que muda de cor de acordo com a versão. A versão sem nome aqui é preto fosco, na Impetus e na Audace é esse cinza acetinado, na Limited Edition Powered by Abarth, que é a versão com o maior nome que tem na indústria brasileira, é preto brilhante, assim como na Abarth de fato, só que na Abarth ganha uma textura que imita fibra de carbono. O visual dele é bem bonito e todo Fastback tem rodas grandes. No caso desse aqui, roda de 17 polegadas diamantada, que é bem bonita. E para esse comparativo a gente trouxe versões equivalentes, então o Fastback está na versão Audace, enquanto o Nivus está na Comfortline. Enquanto o Fastback naquela versão Audace não tem tanto cara de versão de entrada, no Nivus Comfortline ele entrega um pouco isso por conta da roda de liga leve de 16 polegadas, que é meio pequenininha para ele, tinha que ser pelo menos de 17 polegadas. Mas aqui na frente você tem faróis full LED, uma curiosidade inclusive, esse frisinho aqui ele se integra com a grade frontal e deixa um desenho bem bonito. O Nivus é bonito, né? E ele não tem luz de neblina nessa versão aqui, mas tem os pontos cromados ali na parte inferior para ajudar a dar um pouco de elegância para ele. E os vincos no capô deixam ele com uma frente ainda mais agressiva. Visualmente esse carro foi muito bem desenhado. Agora vamos falar de motor, porque debaixo do capô há algumas coincidências e algumas divergências entre esses rivais. Mecanicamente, Nivus e Fastback são bem semelhantes. Os dois trazem opção de motor 1.0 3 cilindros turbo, mas com algumas variações. O Nivus tem esse mesmo motor nas versões Highline e Comfortline, além da Sense. 1.0 3 cilindros turbo, conhecido motor TSI, de 128 cavalos, 20,4 kg de torque, sempre pareado à transmissão automática de 6 marchas. Recentemente, a Volkswagen também lançou o Nivus GTS, que tem motor 1.4 TSI de 150 cavalos e 25,5 de torque com câmbio automático de 6 marchas. O 1.0 TSI é 3 cilindros, o 1.4 da versão GTS, 4 cilindros. Já no Fastback, a gente tem motor 1.0 3 cilindros turbo, chamado de T200, com 130 cavalos e 20,4 kg de torque. Esse motor está nas versões sem nome, Audace e Impetus. E aí, a partir da linha 2025, as versões Audace e Impetus ganharam um sistema semi-híbrido. Tá escrito hybrid lá atrás, mas não é híbrido de verdade. Por quê? Porque você tira o motor de partida e o alternador, substitui por um pequeno motor elétrico que
auxilia o motor 1.0 turbo, mas como o motor elétrico não consegue mover as rodas sozinho, não dá para chamar de híbrido. Além disso, tem as versões Limited Edition Powered by Abarth e também a Abarth de fato, que trazem motor 1.3 4 cilindros turbo de 185 cavalos e 27,5 de torque com câmbio automático de 6 marchas. Lembrando que a versão 1.0 turbo, tanto semi-híbrida quanto a turbo normal, trazem câmbio CVT que simula 7 marchas. Então a grande diferença entre os dois está na concepção do câmbio e na potência. O Nivus tem 128 cavalos, o Fastback tem 130. O torque dos dois é igual. O Fastback tem câmbio CVT, o Nivus tem câmbio automático tradicional. Vai da sua preferência. Tem gente que gosta da suavidade do câmbio CVT e tem gente que prefere a esportividade do câmbio automático tradicional. O perfil acupesado do Volkswagen Nivus é menos evidente do que no Fastback, mas você tem esse vidro traseiro bem inclinado que evidencia esse caráter mais esportivo dele. Além disso, tem um aerofólio e, diferentemente do Fastback, temos limpador para o vidro traseiro. As lanternas são conectadas, mas antes da restilização não acendia nesse meio. Já o porta-malas tem 415 litros. É um porta-malas bem fundo, bem grande, mas o do Fastback é maior. O perfil coupé do Fiat Fastback é mais evidente porque o vidro traseiro é bem mais inclinado e ainda tem essa pequena saliência aqui. E o porta-malas é simplesmente gigantesco. São 516 litros de capacidade e ainda você tem esse tampão dividido em 3 partes aqui com a sanfoninha para você colocar as coisas e tirar de lá de dentro um pouco mais fácil. Muita gente diz que o Fastback lembra bastante o BMW X4 e o X6 olhando de traseira. Eu acho que não é tão parecido assim. Além disso, a desproporcionalidade do visual do Fastback é causado pelo uso do subframe traseiro do Fiat Cronos, que é um sedã, e aí por isso o popozão dele parece ser um pouco maior do que deveria. Inclusive, Fastback significa traseira veloz em inglês. O interior do Fastback parece mais sofisticado do que o do Nivus por conta de alguns detalhes, como por exemplo a qualidade do couro do volante. Os dois têm couro no volante, mas o couro da Fiat é melhor. O console central bem mais alto, você tem freio de estacionamento eletrônico que no Nivus não tem, e até a qualidade dos plásticos aqui que revestem toda a cabine do Fastback é uma qualidade um pouco mais alta do que a do Nivus. Só que tem uma questão, o volante ele não ajusta em profundidade na versão Audace, só na Impetus e na Abarth e na Limited Edition Powered by Abarth também. Além disso, tem a maldição do Pulse do Fastback, que todos eles sempre vêm com o porta-luvas desalinhado. Então se você achar um com o porta-luvas alinhado, talvez seja seu dia de sorte ou de apostar na loteria. Espaço traseiro não é o forte do Fiat Fastback. O banco da frente está na minha posição, eu tenho 1,87 m e o joelho está enfincado aqui nas costas do banco, enquanto a cabeça raspa um pouquinho. Mas é que eu sou uma pessoa alta, o banco de trás geralmente não é o lugar para eu estar. Mas ele tem saída de ar para quem senta atrás e 2 saídas USB para carregamento de celular, tanto USB-C quanto USB normal, então você não precisa nem comprar um cabo novo para usar no Fastback. O interior do Nivus é mais simples, mas visualmente mais moderno do que o Fastback. Ele tem painel de instrumentos totalmente digital, em algumas versões a central multimídia é maior, dependendo do ano também é maior do que essa daqui. Na versão Comfortline você tem o volante revestido em couro que ajusta em altura e profundidade, enquanto o do Fastback não ajusta em profundidade. Mas o banco tem um tecido relativamente simples e o console é bem mais baixo. Além disso, o ar-condicionado não é digital, enquanto no Fastback é, mas só o Nivus tem tecido na porta, ainda que os plásticos dele têm uma qualidade inferior ao do rival. Assim como no Fastback, o espaço interno do Nivus também não é tão generoso assim. Banco da frente na minha posição, eu com 1,87 m, o joelho está igualmente enfincado no banco, mas para a cabeça tem um pelinho a mais de espaço. E como o teto dele é claro, dá a sensação de ser um pouco mais espaçoso. Mas os dois aqui atrás não é para levar grandes pessoas ou a família inteira. Mas também temos saída de ar e 2 saídas USB, no caso do Nivus as 2 USB do tipo C. O Volkswagen Nivus tem uma dinâmica que lembra muito hatches médios, ele é um carro mais firminho, mais durinho, gostoso de dirigir. Realmente é aquele tipo de carro que você tem vontade de sair no seu dia a dia dirigindo por aí, só assim com aquela desculpa, vou até a padaria que é na esquina da sua casa e você pega o Nivus para dirigir, porque ele é esse tipo de carro, é o tipo de carro que te dá vontade realmente de dirigir ele. Uma coisa que me incomoda nele, apesar disso, é o delay do acelerador. Então quando, que nem tô entrando aqui numa curva, pisei, aí ele vai. Primeiro ele pensa se o Gol já saiu de linha, se ele é um Polo, se ele é um Nivus, se ele é um T-Cross, aí depois ele se toca e vai. Tirando esse delay, o Nivus é um carro muito gostoso de dirigir. Torque farto, potência boa.
O câmbio consegue trabalhar com trocas de marcha muito suaves, ainda que demore um pouquinho, mas é um carro que, assim, desses SUVs subcompactos, incluindo até os que não são coupé, o Nivus é disparadamente o mais gostoso de dirigir. Ele parece um carro maduro, ele parece um carro mais esportivo, ele parece até um carro mais sofisticado do que de fato ele é, justamente por essa condução. Sem contar que absorve super bem os impactos, a direção é mais firminha e mais dinâmica, o que torna ele um carro, como eu falei desde o começo, mais engajante para dirigir. O Fastback ele é mais voltado para o conforto, então você sente isso em diversos momentos, como por exemplo a direção que é extremamente leve em baixa velocidade e também para fazer manobra, já na estrada ela garante uma firmeza maior. A suspensão também é mais macia e mais confortável e, como todo Fiat, tem uma sensação de robustez muito grande na suspensão. Esse câmbio CVT ele consegue casar muito bem com o motor 1.0 3 cilindros, porque ele entrega torque rápido, ele entrega bastante velocidade, você não tem trocas de marcha, então ele sempre mantém o motor na rotação ideal e não tem o mesmo delay que o Nivus tem, por exemplo. Então isso te garante mais agilidade. Só que o Fastback não é tão esportivo de dirigir quanto o Nivus, e justamente por conta do câmbio CVT e do acerto de suspensão. Então se você é uma pessoa que gosta mais de um carro mais confortável, um carro mais silencioso, um carro que assim não é para você por tão forte, mas é para você andar em serenidade, esse é o caso do Fastback. É um carro que verdadeiramente entrega essa robustez ao dirigir e também te passa uma sensação de carro mais caro. E é engraçado como cada um deles passa essa sensação de uma maneira diferente. O Nivus através da solidez e da esportividade e o Fastback através da robustez e do conforto. Nivus ou Fastback? Qual que você vai levar para casa? Deixa eu te ajudar nessa decisão. O Nivus é bem mais gostoso de dirigir, um carro mais sólido e mais esportivo. Só que o Fastback é aquele carro que tem uma pitada de elegância a mais e provavelmente vai ser parado na porta do estacionamento porque tem essa cara de carro mais sofisticado e mais caro. Então depende da sua escolha. Você quer ter mais sofisticação? Vai de Fiat. Quer ter mais prazer ao volante e uma pegada mais esportiva? Vai de Volkswagen. Conta lá nos comentários qual dos dois você escolheria ou qual outro SUV subcompacto ou até compacto você levaria pelo mesmo valor. E se você tá de olho em trocar de carro ou adquirir o seu primeiro veículo, acesse seminovos.localiza.com e confira o estoque de seminovos mais completo do Brasil, mais bem cuidado. E você já sabe, seminovo na Localiza é outra categoria. Conta lá pra mim qual que você levaria pra casa. Eu levaria o Nivus, mas é porque eu acho ele mais bonito. Tchau!